E aí, gente, tudo bem? Vamos falar das leituras concluídas esse mês? Já pega seu chá, o seu café, o seu suco, o seu refresco, o seu vinho, sei lá o que você tá bebendo, não sei em que horário você está vendo esse vídeo, porque tem bastante livro. Eu tô aqui com o meu chazinho chiquérrimo que eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga e apoiadora Mônica, que é da Yamani. Adoro esses chás, são chás orgânicos. Hoje eu tô tomando o Super Foco. E ele tem chá verde, gengibre, hortelã, cacau e laranja orgânica. Ai, que delícia. Dá até pena de jogar fora. Ela me deu uma caixinha com vários sabores. Vai durar pouco, Mônica, eu tô tomando tudo já. Andiamo. Comecei, então, terminando alguns livros que eu tava relendo pro curso sobre a Sylvia Plath. Meu Deus, eu tô sem espaço. Deixa eu puxar outra cadeira aqui, quando vou ter onde botar livro, não. Porque aqui estão, tipo, conteúdo, livros para outros vídeos, né? Super foco pra isso, né? Porque a pessoa vai gravar mais vídeo. Então, eu comecei concluindo algumas leituras. Eu comecei em agosto a reler o Poesia Reunida da Sylvia Plath, com tradução da Marília Garcia, que saiu pela Companhia das Letras, porque ele também foi a leitura do Versadas, que foi o nosso clube de leitura de poesia que realizamos esse ano, de abril a setembro, se eu não me engano. Foi o último livro do clube, então eu já comecei a leitura em agosto para me preparar para setembro, depois teve curso. Então, como ele é um livro grosso, né, estudei alguns poemas, fiz seleção para o pessoal, tanto do clube quanto do curso. Foi uma leitura aí que demorou um pouco. Se você não conhece a poesia da Sylvia Plath, eu recomendo bastante. A Sylvia é muito lembrada pela sua poesia, por ter introduzido temas difíceis nela, tanto questões de saúde mental quanto desejos contraditórios, umas questões meio mal resolvidas, mas também uma certa ansiedade, um certo medo social com questões culturais, históricas, que envolvem a mulher, mas também não. Também questões como a guerra, o holocausto, o nazismo, as bombas atômicas. Mas a Silvia é muito imaginativa, ela não faz nenhum poema óbvio sobre essas coisas, ela mistura a angústia pessoal com a angústia social, a angústia política. Existe todo esse olhar aí, eu diria, para uma certa angústia social e política. E a Silvia é aquela pessoa que ela estudou muito a tradição literária, então ela subverte daí. Ela usa a tradição literária para subverter. E aí quem conhece as formas, né, as formas fixas, ou ritmo, enfim, as regras de poesia, de versificação, percebe que a Silvia ali, na verdade, está fazendo um trabalho bem elaborado de repensar, reescrever. Acho ótimo. Também terminei da Silvia uma releitura, uma releitura, que foi A Redoma de Vidro. Esse lido para o curso. Aqui no canal tem um vídeo antigo, se eu não me engano, de 2015. Se eu tiver coragem, eu deixo ele linkado aí. E eu me identifiquei muito com esse livro quando eu li pela primeira vez. Ele segue sendo um livro de que eu gosto muito. Ela vai contar aqui a história da Esther, que é uma menina final da adolescência, início da idade adulta, uma universitária que tem a oportunidade de fazer um estágio em Nova York. Ela era bostoniana. E ela se vê paralisada diante de todos os papéis sociais que estão, em tese, disponíveis para ela. São tantas opções e ela quer exercê-las com excelência, e isso acaba causando nela uma ansiedade, e essa ansiedade culmina num estado depressivo. Ela está muito ali preocupada em ser uma ótima aluna, uma ótima profissional, uma ótima mãe, uma ótima filha, fazer bons encontros, e ela percebe que aquilo vai sufocando essa excelência em todas essas coisas, a necessidade de atender a essas expectativas, e ela vai ficando paralisada. Essa era uma angústia da própria Silvia, e a Silvia vai trabalhar isso aqui muito bem. A Silvia faz um trabalho de duplo muito interessante. Esse livro ele é todo organizado por duplos. Desde a organização do texto, a gente tem duas metades, até os personagens que têm alguma relação de duplo, de rivalidade, de repetição entre si, até a própria maneira como ela usa a linguagem de modo a expressar as coisas que ela não entende, está tentando entender, né? É um livro que tem muita comparação, por exemplo, e a comparação já é um duplo. É você, para tentar entender ou descrever alguma coisa, você aproxima de uma outra coisa. Então, é um trabalho muito bonito que ela faz aqui. Eu realmente gosto muito desse livro e fiquei realmente muito feliz com a oportunidade de discuti-lo no curso com o pessoal que participou.
Depois eu li alguns livros, alguns foram para publi-editoriais, alguns publi-editoriais que saíram aqui no canal, outros que saíram lá no Instagram. Já mando meu beijo para todos os autores que fazem parceria comigo aqui, com essa ajuda mútua, né? Um canal marginal e vários autores que também estão numa certa marginalidade aí no cenário literário, porque são autores independentes, publicam por editoras independentes, pequenas, a gente está aí se apoiando, se dando força. E outros livros que eu li só porque estava com vontade, ou porque é o livro do Clube do Mês, enfim, vou mostrá-los para vocês. Tô com uma lista aqui porque estou um tanto quanto confusa em relação à ordem deles, tá? Mas se não, eu não estou enganada, o primeiro foi O Ventre do Sertão, da Tainá Albernaz, que foi uma resenha que saiu aqui no canal. A Tainá é uma autora do Rio e ela escreve essa história que se passa na década de 30, no interior do Ceará, no Crato, e acompanha 3 irmãs. Essas 3 irmãs eram filhas de um coronel, numa situação bastante patriarcal, e elas vão ali, estão entrando na vida adulta, né, e vão tentar buscar os próprios caminhos, mas vão ser expostas a uma série de violências muito grandes, violências que eram muito comuns, são ainda, né, mas eram muito comuns, em especial nesse período retratado. Ele resgata uma certa linguagem de literatura tradicional, numa certa prosa poética, que não é uma prosa poética muito pesada, não. Alude a umas histórias tradicionais, talvez tentando ali dialogar com romances como da Raquel de Queiroz, alguns romances que tratam da vida de mulheres em lugares que não o sul do país. Por vezes senti que o livro combinava assim um pouco com certas novelas, no sentido de mostrar essa realidade de interior. Porém, não é um livro assim que faz muita maquiagem, na verdade não faz nenhuma maquiagem da violência, né? Esse é um livro, então, onde vai acontecer muita violência, em especial com as personagens principais. O livro saiu pela editora Urutau. Depois eu li um outro livro publicado pelo Urutau, que é O Cubo e Outros Contos Cariocas, do Gabriel Alvarenga. Gabriel, autor aqui do Rio. É um livro curtinho de contos e ele também segue uma prosa poética. Essa é uma prosa mais poética, eu diria, do que a da Tainá. Da Tainá tem momentos poéticos, esse aqui já é bem poético. E existe toda uma filiação com a Clarice, que ele faz claramente, inclusive aludindo a ela em um dos contos. O Gabriel, ele tem um talento para pegar a minúcia, o detalhe e desmembrar muito aquilo ali. Desdobrar é realmente um talento. É uma coisa que a Clarice fazia um pouco também, né? São aquelas histórias que têm um enredo mínimo. Elas não tratam de muita coisa, na real. Porém, elas refletem muito sobre o outro, né? Eu acho que existe muito esse olhar intrigado com o outro. E o outro não é só outra pessoa. Pode ser um outro objeto, pode ser a própria cidade. E parece que essa observação do outro, ela nos ajuda a nos conhecer a nós mesmos. Né? Ela nos tira de uma certa ignorância em relação a nós mesmos, né? Essa relação. Muito bacana, recomendo bastante. Em breve a gente vai ter outra resenha. A resenha desse livro foi publicada no Instagram, mas a gente vai ter uma resenha de outro livro do Gabriel em breve aqui no canal. Para o Clube de Leitura com Apoiadores, que foi adiado, infelizmente, porque uma das minhas gatinhas faleceu e eu precisei aí desse tempo para lidar com essa perda, com essa dor. Foi Os Perigos de Fumar da Cama, da Mariana Henriques. Na verdade, a gente vai estar fazendo o clube de leitura no dia que esse vídeo sair aqui no canal. É uma coletânea de contos da Mariana, é o 4º livro dela que eu leio, a 2ª coletânea de contos dela que eu leio. É uma coletânea mais antiga dela, talvez o livro dela mais antigo que tenha sido publicado aqui no Brasil, saiu pela editora Intrínseca. Em tradução de Elisa Menezes, o livro já está resenhado aqui no canal. A Mariana é essa autora argentina que trata do terror da vida real, mas de uma maneira de mostrá-lo também muito cotidiano. São coisas assustadoras, horríveis, mas elas também são muito cotidianas. A Mariana vai misturar um certo ideário do que é horrível, do que é terrível, se utilizando tanto de uma tradição do espiritismo, religiosa, folclórica, quanto se utilizando de análises sociais. A análise política, eu diria, vai ficar um pouco mais pesada. No outro livro de contos que ela vai lançar, que é As Coisas que Perdemos no Fogo, aqui existe já uma análise social, em especial com ênfase na pobreza, mas também existe um trabalho muito bem feito com a saúde mental. Então, muito do terror que essas personagens vivem, e é sempre com personagens femininas, vem de um certo sofrimento mental, da loucura, ou até de certas dinâmicas afetivas entre pessoas próximas, amigos, parentes, que passa ali
pela crueldade. Eu gostei bastante de ler. Acho que as pessoas, de modo geral, acham esse livro mais fraco do que As Coisas que Perdemos no Fogo, mas ainda assim eu acho um ótimo livro e recomendo. Por recomendação da minha amiga Litz, eu li Uma Mulher Sem Ambição, da Sabina Anzoateg. Esse livro está no Kindle Unlimited, foi publicado pela editora DBA. A Sabina é uma autora brasileira. Eu acredito que ela seja curitibana, agora eu não lembro mais, mas eu fiz uma resenha para ele também, porque eu adorei esse livro. E é a história de uma mulher, a Mercedes, que tem 37 anos e que está vivendo num patamar socioeconômico mais baixo do que ela costumava viver. Ela é formada em cinema e publicidade. Ela trabalhou tanto com cinema quanto com publicidade, mas ela meio que desiste desse mundo, existe uma espécie de desilusão profissional aí, e ela também se divorcia. E isso faz com que ela passe a ganhar muito menos e a viver com muito menos, e a viver essa espécie de ansiedade também, né, econômica, mas ao mesmo tempo ela tem um desejo de não ser totalmente sugada, cooptada pelo trabalho, ficar totalmente sem tempo livre e também não só trabalhando a ponto de não ter tempo para nada, mas também meio que se prostituindo, vamos dizer assim, intelectualmente, profissionalmente, para fazer certas coisas nas quais ela não acredita. Eu achei o livro interessantíssimo, muitíssimo bem construído do ponto de vista do diálogo, das cenas, de tudo. E quem quiser saber mais pode assistir a resenha, vale muito a pena. Depois eu li mais um livro para Publi Editorial, que foi publicado no Instagram, que foi o Matrimônio, Diário de Separação. São 2 livros em um, eles dialogam. A autora é Camila Prando e foi publicado pela editora Macabeia. Ela vai refletir aqui sobre o divórcio e ela vai refletir também na forma do livro, porque o livro é dividido assim, né? Então, você lê assim, você lê o matrimônio, depois você precisa virar de cabeça para baixo para poder ler o Diário de Separação. É um livro que se utiliza de várias linguagens, já tentando refletir, de certo modo, os ruídos do processo de separação, como uma certa linguagem ali compartilhada do casal vai se perdendo. E ela vai expressando isso de várias maneiras, mostrando desenhos, mostrando facsímiles de documentos com texto jurídico, né, o processo da separação. Eu acho que é um livro muitíssimo bem sacado. Além de ele ter poemas que são muito bonitos, ele é muito bem sacado. Essa ideia de como representar o efeito da separação na vida de alguém, nossa, ela faz realmente muito bem. Vou ler um poema para dar um gostinho. Continuo a arrumar a casa. Que outra coisa se não repetir com as mãos os gestos violentos da morte até torná-la coisa? Existe muito essa coisa de manipular, né, o que ficou depois da separação, os objetos que restaram depois da divisão e o que outros significados eles assumem. O livro também é escrito, né, a primeira parte aqui, a Matrimônio, ela é escrita em portunhol, já também pensando uma situação de um casal em que as pessoas eram de idiomas diferentes e como que esse idioma também é transformado, esse portunhol compartilhado vai ser ressignificado aí com o divórcio. Super indicação. Eu também li Uma Mulher Só Não Faz Verão, da paulistana Daniela Rezende. Teve resenha tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Eu vou deixar a capa aqui, porque eu li esse livro numa versão digital, no tablet, e da vez que eu tentei mostrar a foto aqui na resenha, no tablet ficou refletindo luz, enfim, não ficou muito bom. E é um livro bem diferente desse. Os livros de poesia que eu li esse mês são bem diferentes entre si. E esse livro da Daniela trata da mulher, da vida da mulher e suas dificuldades como uma pessoa que vive como potencial vítima da violência, do patriarcado, do machismo, e a Daniela vai se utilizar de alguns recursos específicos para refletir sobre essa questão, como, por exemplo, a comparação da mulher ao animal. Visto que existe uma relação tradicional que nós temos com animais no sentido de fazer uso deles, de explorá-los de certa forma, ela vai transpor essa relação para a mulher, como se a mulher, numa sociedade patriarcal, fosse tão objetificada e explorada quanto um animal. A Daniela também vai resgatar vários discursos tradicionais, ditos populares, provérbios e repensá-los poeticamente para refletir a situação da mulher. Acho que ela faz isso muito bem.
é uma poeta jovem e eu fiquei bastante impressionada com a sua poética. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, dá uma olhada na resenha. Volta e meia eu vejo o nome de um filósofo em perfis, principalmente de poetas que eu acompanho, que é o Jean-Luc Nancy. Eu estava curiosa para saber sobre ele e comprei um livrinho na Amazon. É um mini livro, ele tem 30 e poucas páginas, chama Beleza, o que é e como se faz, saiu pelas edições Loyola. O Jean-Luc Nancy é um filósofo francês, a tradução é de Constância Egrejas, e esse livrinho consiste numa conferência que ele deu, aparentemente numa escola, e ele vai falar sobre a beleza, ele vai falar o conceito da beleza, porque que a beleza, o belo é diferente do bonito, como é que o belo se expressa nas obras de arte, como o belo não está restrito a certas formas, então ele vai dizer assim, você não precisa ser uma obra puramente clássica, né, um certo classicismo para encontrar o belo se reflete em outras coisas, o belo parte da própria subversão de certas formas consagradas, e ele, depois de fazer toda uma reflexão sobre o belo, vai responder às perguntas das pessoas que estão na conferência. Então a gente tem esse primeiro pedaço, que é uma conferência, um texto curto, e depois as respostas dele às perguntas. O livro é interessante, mas é um livro muito curtinho. Talvez eu gostasse de algo mais aprofundado. Se você é um dos leitores de Jean-Luc Nancy, me indiquem aí alguma coisa que vocês leram e gostaram. Cachorro da vizinhança aí atacado. Por fim, o último livro que eu li esse mês foi Povoemas e Outras Nascentes, de Nádia Rodrigues de Oliveira, uma escritora que, se eu não me engano, é de Brasília, pelo menos ela mora lá. Ela é psicóloga, psicanalista, bailarina e poeta. E ela faz um trabalho poético muito interessante aqui. Pelo nome do livro, vocês percebem que tem a ver com uma certa noção de origem. Em breve a gente vai ter resenha em vídeo aqui no canal, então não vou me aprofundar muito nele, mas a resenha em texto já tá lá no Instagram. Ela vai fazer uma reflexão sobre a origem das coisas, mas também sobre a mutação das coisas, e essa relação, essa reflexão, ela também passa pelo escrever. Ela concatena essas coisas, né? Então, um certo devir, um certo vir a ser, um certo surgimento das coisas e o modo como isso se relaciona com a própria prática da escrita. Como eu vou falar do livro num vídeo inteiro para ele, eu não vou me aprofundar, mas eu vou ler um poeminha assim para deixar de gostinho. Os títulos desse poema, eles são colocados separadamente em relação aos poemas e esses poemas aparecem numerados, né? Então seria a parte 1 do poema Trabalho. Escrever com as unhas, cravá-las no corpo branco da folha expectante, pescar o avesso das fibras dos poros do nome, e talvez assim, e apenas talvez, tocar o barro antes do sopro. Eu adoro esses versos finais, tocar o barro antes do sopro, né? Uma alusão à criação de Adão. Ai, muito bom. Então, já fica o recomendado, tá? Esse livro saiu pela editora Sete Letras, mas em breve teremos vídeo aqui no canal. Então, essas foram as leituras que eu concluí. O vídeo nem ficou tão grande assim, consegui me segurar. Me digam se vocês já leram algumas dessas coisas e o que vocês acharam e o que vocês andaram lendo que vocês gostariam de compartilhar conosco aqui na nossa comunidade. Muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Já defini os livros do Clube de Leitura do ano que vem, os apoiadores já sabem, então quem quiser se juntar a nós, quem estiver aí curioso, quiser fazer parte do Clube de Leitura, vem chegando, em breve eu faço um vídeo aí falando que livros são esses. Um beijo a todos, até o próximo vídeo. Tchau!